Vocês estão vendo esse vídeo aí atrás, é o Ayrton Senna, né? Esse cara, ele estava nessa corrida em 1990, em Mônaco, o circuito que ele mais dominava. Ele falava que ele pilotava fora da consciência. Então você imagina o nível de perfeição que ele estava pilotando. Ele estava em primeiro lugar, faltavam 9 voltas, e ele estava a 1 minuto praticamente do segundo colocado. E ele vinha fazendo volta rápida em cima de volta rápida. E a equipe ligou para ele, né? Ligou não, veio no rádio e falou assim: Senna, tira o pé, vai devagar, não precisa correr tanto, né? Você já vai ganhar a corrida. E ele, naquela ânsia de buscar sempre a perfeição, ele continuou, e algumas voltas depois ele bateu e perdeu a corrida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é muito importante que a gente ouça os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham com a gente, a nossa equipe, são as pessoas que trazem para a gente, né, aquele meio termo, né, aquele momento de equilíbrio, às vezes, que a gente precisa. Porque, às vezes, a responsabilidade é tão grande, a gente quer chegar num nível tão grande de perfeição, que a gente, às vezes, esquece das coisas básicas, né, das coisas simples que a gente tem dentro da odontologia, certo? Bom, me apresentar aqui, o Thiago já me apresentou, mas eu sempre mostro essa fotinho, sou eu, olha só como eu gostava de estudar, que bonitinho. Não dá risada não do capacete, hein, Thiago? Eu fiz meu doutorado, meu mestrado, quando eu entrei na odontologia eu vi que realmente era aquilo que eu gostava, e eu vejo que estudar hoje faz parte da minha rotina, né? Hoje, entre um paciente e outro, eu sento aqui na minha mesa, estudo, busco, pesquiso. Eu aprendi a estudar, né? Depois que eu entrei no mestrado e doutorado, a gente vê que a gente às vezes não sabe estudar. Hoje eu aprendi a estudar, então para mim me dá prazer e faz parte da minha vida como uma rotina, certo? Então isso é uma recomendação que eu dou para todos: estudem, vale a pena. Bom, o que eu trouxe aqui? 5 chaves para o sucesso. O que é isso? Dentro do implante imediato, eu vejo que existem alguns fatores importantes para que a gente possa ter sucesso, que é o que a gente busca, né? Como eu já falei, a gente não chega a nada sozinho, a gente tem que ouvir os colaboradores, mas a gente precisa entender que existem alguns fatores que nos levam ao sucesso, tá? O primeiro deles é o quê? Planejamento. Parece até redundância a gente falar em planejamento, né? Tudo na vida nós temos que planejar. Mas hoje nós temos a odontologia digital ao nosso favor, à nossa disposição. Hoje a gente tem mais acesso a essa questão digital de planejamento. Então fica muito mais fácil, principalmente, para eu avaliar em cima de uma tomografia o posicionamento do meu implante. Então esse planejamento ele é fundamental. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a tecnologia. Hoje a tecnologia já bateu na porta, ela já pôs um pé para dentro, ela já está lá dentro. Então, a gente precisa fazer com que a tecnologia faça parte da nossa rotina clínica do consultório, tá? Então, um scanner, por exemplo, é o primeiro passo, talvez, para que a gente possa começar a visualizar a boca dos nossos pacientes de uma forma diferente, né? De uma perspectiva diferente. Então, quando a gente tem uma imagem, um modelo tridimensional, eu consigo entrar aqui em outro fator, que eu coloco como previsibilidade. Olha que fantástico a gente mostrar isso para o paciente. A gente tem um modelo digital, a gente digitaliza em cima de uma foto e consegue passar para o paciente a previsão de como vai ficar o caso, né? Então isso é fantástico. Pra vocês terem ideia, esse caso, a Suzana, uma paciente minha, eu mandei por WhatsApp. O colega, né, meu parceiro que faz, o cadista, o Danilo, ele me passou pelo WhatsApp, eu passei para ela e falei: ó, Suzana, olha como vai ficar, que legal. Então, não só essa questão de mostrar para o paciente, mas nós temos uma perspectiva melhor do resultado final, certo? As duas últimas, uma é a execução. A execução, ela é o nosso aperfeiçoamento técnico. O quanto nós estamos preparados para trabalhar com uma lâmina de bisturi, uma microlâmina, ou com uma cirurgia guiada,
ou com manejo de tecido, com enxerto, uma ROG, o quanto eu estou preparado dentro da minha curva de aprendizado para executar esse procedimento. Eu preciso entender a que ponto eu estou. E a outra são as evidências. Quando eu vou fazer um caso, eu vou na base de dados da literatura, procurar lá sobre implante unitário imediato. Eu tenho uma série de resultados para que possa me favorecer e me ajudar, certo? Então, assim, mediante a qualquer tratamento que eu for fazer, eu tenho que buscar resultados dentro da literatura que evidenciam algo favorável para aquilo que eu busco, certo? Então, as evidências, elas são fundamentais para que a gente tenha. Então, vamos lá. Eu falei de planejamento, falei de tecnologia, falei de previsibilidade, execução e evidências. Essas são as 5 chaves importantes para que a gente possa ter bons resultados, certo? Então vamos lá, vamos começar aos casos, olhando um caso como esse, por exemplo, iniciando essa área estética, o paciente procura na clínica, né, para que você resolva a situação dele. Claro que um paciente desse não tem um sorriso alto, né, se tivesse, estaria talvez mais complicado por causa da estética mais visual, mas aí o que eu tenho que me preocupar é mais a questão da saúde periodontal. Então, o que eu faço para tratar uma situação como essa? Uma raiz toda exposta até o ápice, com cálculo, supurando, com tecido inflamado, né? Numa perspectiva tomográfica, eu tenho um dente que eu não tenho ancoragem, certo? Eu tenho um remanescente ósseo até que favorável, mas eu tenho um ponto, né? Se vocês conseguem visualizar, um ponto onde eu tenho a ancoragem desse dente. Então, ou seja, eu posso colocar como um dente condenado, né? O ponto que eu vejo clinicamente e tomograficamente, porém gera dúvidas, né? O que será que eu faço aí nesse momento? Vamos planejar. Será que eu faço um implante imediato e eu faço uma carga imediata? Será que eu faço um enxerto, depois eu faço um implante tardio e coloco uma prótese tardia? Será que eu faço uma cirurgia guiada? O que eu fiz? Fui buscar com os colegas, fui tirar essa dúvida lá no Instagram. Fiz uma enquete, e aí eu fui lá, eu tenho bastante amigo dentista, não sei se o Thiago respondeu essa pergunta aí, mas eu coloquei essa imagem, a tomografia, e coloquei exodontia mais implante imediato, independente da técnica, tá? E aí lá, vamos extrair e colocar um implante? Sim, 47%. Não, 53%. Está muito em cima da média, né? Porém, eu fui tender mais para o não. Por quê? Porque aquilo que eu falo, a gente tem que sempre buscar as nossas bases, os nossos princípios, nossos alicerces, né? Se eu olhar aqui numa situação como essa, eu coloco um implante, certo? O implante ele vai estar bem ancorado numa posição. Eu coloco até um componente, mas eu colocando um componente, eu obrigatoriamente faço minha prótese cimentada, porque a saída do parafuso ela está quase praticamente na vestibular. Mas no sistema que eu trabalho, que é em Placil, eu tenho um componente angulado que corrige essa angulação e me facilita o posicionamento da minha prótese. Olha que dúvida que eu fico. Será que eu vou para o implante imediato, desenhando isso na tomografia, né? Dá aquela coceirinha, sabe? Então, o que eu faço? Vamos fazer o planejamento digital? Levei lá a imagem STL junto com a tomografia esse foi o Felipe, né, da Uniero, que me ajudou a fazer o planejamento. Ele montou lá o implante posicionado no osso, colocou lá a perspectiva do dente, certo? E aí a gente começou a observar que a gente tinha algumas limitações. O implante ele ficava um pouco fora do osso, certo? Nessa perspectiva que ele colocou, talvez num giro de 360 que ele vê de uma forma de 360 graus o implante dentro do osso, ele viu que talvez essa ancoragem nessa região não seria satisfatória.
Então, assim, o que eu trouxe para vocês aí? As bases, né? Vamos tentar fazer com que a nossa saúde periodontal ela vem através de uma adequação do meio, certo? Isso é básico, gente. A gente às vezes esquece, a gente às vezes passa as etapas. Fazer uma raspagem, um alisamento radicular, um polimento radicular, para que a gente possa ter uma condição melhor da raiz e de todo o tecido periodontal, certo? 15 dias depois eu já tenho uma saúde um pouco melhor, né? Eu vejo aí que o suporte, ele não tem. E quem protege, né, que é o tecido periodontal de proteção, está judiado, né? Está defasado. Então eu preciso tratar primeiro quem vai proteger para depois tratar quem vai suportar. Então essa é uma filosofia que eu estou trazendo para vocês, que é primeiro tratar quem protege, que é o tecido mole. Fizemos a exodontia, pós essa exodontia, eu fui na literatura buscar uma técnica onde que eu pudesse fechar essa fenestração com uma forma melhor possível. O Escolha Militar é uma técnica super interessante de tunelização, que gerando uma área para que a gente possa modificar o fenótipo com um tecido conjuntivo subepitelial numa região como essa e fechando essa fenestração. Após a exodontia, eu preparei o dente, fiz uma retroobturação endodôntica, com biocerâmico e com resina flow, porque esse dente ele ia voltar para o tecido, né, para que a gente pudesse ter um condicionamento desse tecido mole. Após essa tunelização, nós fizemos aí a remoção do tecido mole e provamos lá na área que nós iríamos transplantar esse tecido conjuntivo subepitelial, certo? Então, a gente tem uma espessura razoável para que a gente pudesse... Claro que antes nós ancoramos e fizemos uma fixação adesiva, né, nos dentes adjacentes a esse lateral, certo? Ancoramos o dentinho aí, e aí tracionamos o tecido, né, através do túnel, com um fio também muito bacana, que é o fio citoplast, tá? De um lado para o outro, fechando, e aí agora, preparando todo o tecido, nós fechamos a sutura com o dente em posição novamente, certo? Então, tratando quem protege, vai responder de uma forma favorável, que vendo 14 dias depois a gente tem uma estabilidade do tecido, né? É claro que ainda é um tecido em reparação, mas olha que interessante. O inicial, os 14 dias, olha agora, 45 dias depois. Olha a qualidade desse tecido. Esse dente ele não está em osso, ele voltou para a posição, ele está com tecido regenerado. Se eu quiser fazer agora o implante imediato, trabalhar com o tecido ósseo, num implante imediato, num alvéolo, tunelizando um enxerto, eu vou ter a capacidade de devolver para o paciente a melhor saúde perimplantar possível, certo? Então, a gente devolveu para o paciente uma saúde, uma qualidade, uma característica de tecido muito melhor, certo? Então, esse primeiro caso eu trago para vocês verem o quanto que a gente precisa quebrar a cabeça mesmo, né? Então, a gente tem todo o conhecimento, tem todo o tempo que a gente dedica aos estudos, mas a gente às vezes não sabe o que fazer. E quando a gente pensa, reflete, pergunta para os colegas, colaboradores, o que a gente pode fazer, a gente acaba tendo um resultado muito interessante. Certo? Bom, vamos lá. O segundo caso é um caso que chegou para mim nessa situação. O paciente estava num processo de provisório, né? Estava com um mocap aí em tratamento, ela estava insatisfeita com o mocap que ela ia fazer, enfim, não haviam passado um projeto para ela. É essa paciente que eu já mostrei anteriormente na questão da previsibilidade, onde a gente pôde proporcionar para ela essa questão de ver como que iria ficar os dentes. Ela teve a possibilidade de ver como que o dente dela ficaria. Além disso, ela tinha um implante, o dente 11, para ser substituído, né, com um implante imediato. Então, nós substituímos esse implante.
E na imagem tomográfica desse dente, nós tínhamos um remanescente ósseo muito pequeno, né? A gente tinha lá 3,16 de altura óssea. É claro que a gente tem um suporte palatino interessante, né? Só que o mais interessante aqui, a gente vê, olha quanta mensuração que eu peço para o laboratório fazer para mim. Ele avalia a espessura do fenótipo ósseo da paciente, 0,81. A espessura do fenótipo gengival, né? Esse fenótipo gengival acima de 1 milímetro, maior ou igual a 1 milímetro, ele é considerado até médio para espesso, tá? Então ela tinha um fenótipo até que razoável. Nesse caso, não houve necessidade de a gente fazer um manejo imediato de tecido subepitelial, mas ela tinha um osso muito fino, um remanescente muito pequeno. E aí nós fizemos o implante. O resultado do implante, dentro do que a gente esperava, foi esse. Nós colocamos o implante ancorando na cortical da fossa nasal, para que a gente pudesse ter uma cortical onde tivesse um travamento para se fazer esse implante imediato, né? Fizemos o preenchimento com biomaterial, com enxerto. Olha só que interessante, 1,87, né? Ela se manteve lá com um fenótipo acima de 1 milímetro gengival, e agora um tecido ósseo de suporte nessa região muito bom nessa vestibular, mais espesso, né? Então, às vezes, com uma situação, às vezes, limítrofe como essa, a gente tem que trabalhar, às vezes, além dos nossos limites, né? A gente trava aí nas outras corticais, como cortical de seio, cortical de fossa nasal, existe essa possibilidade, certo? Esse é o resultado final aí do caso. A gente teve aí a manutenção dos tecidos, a gente teve um posicionamento de saída do parafuso perfeita, uma prótese parafusada, né? Então, se a gente observar aí todo o aspecto do tecido perimplantar, está satisfeito. O que a gente havia previsto e mostrado para a paciente, a gente devolveu, certo? Então, a gente conseguiu um resultado bem interessante. Esse outro caso, deixa eu tomar um golinho de água aqui, o ar-condicionado seca um pouquinho. É um caso também interessante, também com uma limitação óssea, né? Onde a gente, na perspectiva da tomografia, a gente tem um afunilamento do terço médio do osso nessa região do processo alveolar. A gente tem uma área bem complicadinha para trabalhar, né? Quase que uma classificação 4 de Kahn, onde a gente tem as corticais muito próximas uma da outra, certo? A gente tem uma inclinação dos dentes, é claro que a paciente tem, né, uma condição ruim da estética dos dentes, mas essa paciente, ela veio para mim através de uma colega para poder fazer justamente esse 21, esse dente 21. Foi feita a exodontia, foi colocado o implante paralelo do ponto de vista mesiodistal, mas do ponto de vista vestíbulo-lingual, eu tive que inclinar esse implante, porque o osso remanescente que ela tinha, ela me dava aquela condição, né, de ancoragem do implante, para que eu colocasse o meu implante e colocasse o meu componente para corrigir o posicionamento dessa prótese, certo? Então a gente conseguiu, através desse componente angulado, posicionar um implante numa ancoragem muito boa dentro do osso, e nós corrigimos através de um componente angulado intermediário. Veja só, um implante de 3,3 é um implante novo da Implacil, o Velote, um implante híbrido, né, por 13 milímetros de diâmetro, onde nós colocamos o implante sem danificar aí, as papilas, todo o processo alveolar, uma área bem reduzida, foi feito à mão livre isso, tá? A gente não fez guiado, posicionamos o componente, aqui a gente tem a periapical, para vocês verem um componente angulado, eu tenho até aqui o extra graft, que foi feito preenchimento, né? A gente fez o preenchimento com extra graft. Olha que interessante, a saída do parafuso da prótese e o parafuso do componente protético no implante, né? Tem perspectivas diferentes, para que a gente possa realmente fazer uma prótese com uma reversibilidade
boa para manutenção, para cuidado, certo? E manutenção, no modo geral, da prótese. Se manteve o volume muito bom dessa área, né? Aqui, do ponto de vista imediato, e aí a saída do parafuso, e aí depois da tomografia após, olha só o limite, isso é um implante de 3.3, né? A gente manteve aí entre as corticais de uma forma muito precisa, né, essa ancoragem desse implante, certo? Para que a paciente pudesse realmente ter aí o seu dentinho de volta, uma saúde periimplantar, né, razoável, certo? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Você acha que se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar também, viu, Thiago? Não tem problema, não. Não, pode deixar, se alguém chamar alguma coisa no chat aqui, ou tiver alguma Me dúvida, avisa aí. pode deixar. Se não, no final a gente abre para o pessoal perguntar alguma coisa também. Beleza. Então é isso aí. A gente tem até as 8, né, mais ou menos. Mas a gente tem esses dois últimos casos aqui para que a gente possa mostrar para vocês. Eu dei essa introduçãozinha mostrando alguns casos diferentes do que a gente, e resultados bacanas, né, dentro das limitações que a gente tinha de cada caso. Quando a gente vai trabalhar com implante imediato, tá? Eu sempre falo, a gente tem que ter algum passo a passo, uma regrinha, que é a literatura a nosso favor. Então, tem uma literatura, que é do Levine, que é essa literatura, são as 10 chaves do sucesso em zona estética para implante unitário imediato, e a importância da conversão do fenótipo gengival, certo? Que ela me dá, de 1 a 10, todos os passos para que eu possa seguir passo a passo e não ter problema, ok? Então, eu vou passar para vocês e vou mostrar aqui o quanto a questão da tecnologia ajuda a gente muito nessa hora. Porque, como eu falei, a gente depende muito da execução, da mão livre, né? A gente posicionar precisamente o implante entre aquelas corticais, a gente tem que ter um processo de curva de aprendizado, né? Ter um treinamento para poder ter uma habilidade bacana para poder fazer. Só que hoje a gente tem a tecnologia que nos ajuda, através da cirurgia guiada, a posicionar o implante aonde eu quero, né? Que isso vai determinar realmente o quanto ele vai ter essa remodelação favorável ao redor da minha reabilitação, certo? Então, começando pela primeira chave, é a avaliação do risco estético, tá? Eu vou passar as 10 chaves, depois eu vou falar uma a uma durante o caso. A segunda chave é o planejamento tomográfico, né? Eu coloco como radiográfico, porque uma simples radiografia periapical nos ajuda a determinar alguns parâmetros. A terceira é a extração minimamente traumática. Nós devemos tratar o tecido muito bem, nós devemos cuidar do tecido, como vocês viram nos outros casos. A gente tem que fazer com que os tecidos não sofram, para que a gente não possa ter um processo inflamatório maior, uma cicatrização ruim e uma remodelação desfavorável. A quarta chave é o posicionamento do implante 3D. O que é isso? Eu devo posicionar o implante na melhor posição possível em relação ao que eu tenho do processo alveolar, certo? A quinta chave são os implantes de diâmetro reduzido, de 3.3 a 4.3, né? Então a gente vai trabalhar aí implantes estreitos, né? Implantes com um tamanho completamente diferente do que a gente trabalhava há anos atrás, né? Inclusive, nosso professor, orientador lá do doutorado, o professor Jamil, me cedeu um caso quando eu fiz essa aula, e me mostrou que em 2001 ele colocava implantes de 6 milímetros de diâmetro, 6 ou 5 milímetros de diâmetro, vedava completamente todo o alvéolo. Só que com o passar do tempo, a remodelação do tecido vestibular era muito ruim, né? Ela acabava sofrendo, né? Não tinha suporte, não tinha nutrição, não tinha irrigação, e acaba ficando
ficando fina, certo? Acabava ficando fina. A sexta chave é o enxerto de osso no gap vestibular. Se eu vou usar um implante de diâmetro reduzido, eu vou preencher nesse espaço entre o implante e a parede do osso com biomaterial, certo? O manejo do tecido perimplantar, que é a sétima chave, o enxerto de tecido gengival subepitelial, vai determinar mediante se o paciente tiver um fenótipo fino, certo? A oitava chave é o contorno imediato do perfil de emergência. Aí é o manejo protético, é o quanto você vai trabalhar o provisório do paciente para que os tecidos se acomodem da melhor forma possível. A chave 9 é a técnica de impressão personalizada. O quanto você vai transferir aquilo que está na boca de forma personalizada para o laboratório executar o definitivo, certo? E esse definitivo, na 10ª chave, que ele seja uma restauração aparafusada, tá? Então, a restauração final da coroa aparafusada. Essas são as 10 chaves, essa é a sequência que a gente tem que seguir, e eu vou começar aí a partir da avaliação do risco estético. Bom, quando a gente fala risco estético, fala de central, dente 11, eu me lembro sempre de um professor meu que uma vez me perguntou na especialização, quando ele foi falar de implante imediato, o quanto valia o meu central. Né? Então se faça essa pergunta, quanto vale o meu central? Né? O dente 11. Até naquele dia eu brinquei com ele, eu falei assim, olha professor, o 11 tá um pouquinho desgastadinho, mas o 21 tá inteiro, vale mais. Ele deu risada, mas não tem preço, né? Então a gente se coloca no lugar do paciente. Quanto é importante a gente devolver de forma perfeita esse dente, né? Não só com uma coroa, mas com implante, com cuidado dos tecidos perimplantares, certo? Então a gente precisa avaliar. Que forma que eu faço essa avaliação? A literatura do Levine, né, do grupo do professor Joseph Kahn, mostra pra gente que a gente pode enquadrar esse caso em risco baixo, em risco médio e em risco alto. Eu falo enquadrar porque eu preciso transferir essa responsabilidade do paciente. Avalie a perspectiva, avalie a expectativa do paciente. O quanto o paciente espera que você vai devolver para ele. Ele espera perfeito. Quando você tem limitações, você não vai entregar perfeito. A gente sabe disso, o paciente chega sequelado. Então a gente joga essa responsabilidade do paciente dizendo assim, olha, o seu risco estético, ele é alto. Ou se não, o seu risco estético, ele é até baixo, mas é um risco, certo? Um risco de você ter um tecido, uma depressão, você não ter a mesma textura da gengiva, você talvez ter um espaço entre um dente e outro escuro. Então isso é muito importante. Então avalia, vê se o paciente toma medicação, se o paciente fuma, qual a expectativa dele, se ele tem sorriso gengival, se ele tem um fenótipo fino, o formato da coroa, se ele tem infecção, o nível do osso, se ele tem ou não osso, né? Então, assim, uma série de fatores que vão enquadrar no risco estético, certo? Então, isso é muito importante. Não que eu não quero me responsabilizar em devolver o melhor possível. Não, eu quero que o paciente entenda, dentro da expectativa que ele tem, as limitações do caso, tá? E os riscos que a gente tem, ok? Por exemplo, avaliar o risco estético dentro do fenótipo gengival, né? Olhando esse fenótipo gengival, né? Você me responde, vendo uma paciente com um sorriso gengival, ela tem um fenótipo fino ou um fenótipo espesso? Você vai me responder que é espesso. Por quê? Quando eu avalio o fenótipo periodontal, eu tenho que avaliar não só a largura do tecido queratinizado, que é o que eu estou visualizando. Agora, se eu avaliar a espessura, que eu posso ver com sondas, ou posso ver através de uma tomografia, se ele for fino, né, a gente vai ver, mesmo a paciente tendo um sorriso gengival, certo? Porque, olha essa informação, 85% dos casos são finos, né? E 15% dos casos são espessos. Então, a maioria dos nossos casos, a gente vai ter o fenótipo fino. E nesse caso, quando a gente fez a avaliação
tomográfica, a gente realmente viu que o fenótipo ele era fino, tá? Quando eu entro na segunda chave, falando do planejamento tomográfico, eu falo radiográfico, tá? Porque quando eu vou avaliar o caso, eu gosto sempre de tirar uma periapical. A periapical, ela vai mensurar para mim a distância entre a quista óssea do dente adjacente, certo? Ao que vai ser extraído, até o ponto de contato. Eu preciso de pelo menos 7 milímetros para que a gente não tenha uma retração dessa papila. Então, isso já é pré-definido desde a década de 90 por Tarnow, né, que essa distância entre a crista e o ponto de contato a gente precisa de 7 milímetros, e nesse caso a gente tem até menos do que 7 milímetros. Então a gente tem um caso favorável para manutenção e ancoragem da papila, porque o que determina a papila do implante unitário vai ser sempre o osso crestal do dente adjacente, certo? Então, a gente tem que avaliar muito bem isso. O Kahn colocou isso em 2003, né? Essa informação ela é muito importante para que a gente pense também na questão da arquitetura gengival. Olhando do ponto de vista da radiografia, da tomografia, a gente realmente vê lá, ó, que o tecido gengival ele é fino, né? O osso fascicular ele é fino, tá? Então a gente tem um bom remanescente ósseo palatino, né? Apical, porém a gente tem uma raiz em classificação 1 de Kahn, onde ela está mais posicionada para vestibular, deixando esse osso completamente fino, certo? Então a gente avaliando isso, a gente entra dentro da tomografia. Eu vou baixar aqui, vou tirar o. Saiu o som, Thiago? Não, tá sem áudio. Eu acho que saiu, né? Vamos Tá lá. sem áudio, tá sem Eu áudio. faço o primeiro passo do planejamento, tá? Que é o quê? O escaneamento. Eu preciso de uma imagem STL, né? Uma imagem onde eu tenho toda a visualização, tanto superior quanto inferior do paciente. Eu vejo aí, eu consigo de uma forma tridimensional avaliar aí até nesse monocromático a textura, né? O tecido, consigo ver aí a oclusão do paciente. Então, assim, eu tendo essa imagem STL, o que eu fiz com a boca do meu paciente? Eu transformei ela em um modelo virtual. A partir daí, esse modelo virtual, eu mando para o meu laboratório para que ele faça o quê? O meu provisório. Então, eu quero um provisório que seja espelhado ao meu dente adjacente, no caso, o dente 11. Eu quero que o 21 seja igualzinho ao dente 11. E esse dente, ele precisa ser posicionado, na hora da reabilitação, na posição que ele foi planejado e desenhado no computador. E de que forma que eu faço isso? Através de uma guia de transferência do provisório, onde o cadista ele faz o desenho dessa guia, apoiada sobre os outros dentes, com acesso à parte palatina do dente, para que eu possa capturar a coifa do provisório, certo? A partir daí, eu tenho a tomografia e a imagem STL fusionadas, né, em um software no Exocad, para que a gente possa fazer a execução do planejamento, ou seja, eu já fiz o meu planejamento reverso, posicionei o meu dente, agora eu vou posicionar o meu implante, certo? Então, dentro daquela visão 360, o radiologista ele consegue ver se o implante está completamente ancorado em osso, na melhor posição possível, com a saída do parafuso na melhor posição, para que a gente não tenha um volume no cíngulo do paciente, certo? Então, esse planejamento digital, ele é fantástico, não tem como errar, gente, tá? O posicionamento, não se sente seguro em fazer um implante imediato, fazendo o tangenciamento da fresa-lança, a mão livre, vai para a cirurgia guiada. Todos os sistemas hoje que a gente tem no mercado são seguros, são simples, muita literatura para a cirurgia guiada, para que a gente possa ter aí um posicionamento do implante na melhor posição possível em relação ao caso, certo?
mediante isso, o laboratório, né, o radiologista, ele te manda um relatório mostrando o tamanho do implante, né, o posicionamento dele tridimensional, certo? Te mostra aí a distância desse offset, que é da base da anilha até a distância da plataforma do implante, se precisa ou não de compensação, certo? Nesse caso, a gente optou em colocar um implante também de diâmetro reduzido 3.3, que é o implante Velote, tá? Porém, para a cirurgia guiada ainda, nós não temos anilha para o implante Velote, mas nós podemos trabalhar a cirurgia guiada de forma híbrida, né? O que é isso? Fazer as primeiras perfurações, me dá o posicionamento inicial, que nós fazíamos lá na especialização, quando o professor pedia para fazer uma guia de acetato, né? Eu tenho agora uma guia prototipada, planejada para o posicionamento perfeito do meu implante. Então eu consigo fazer ela de forma híbrida, que foi o que a gente fez. Mas antes disso, eu preciso extrair o meu dente, certo? O dente, no caso da paciente. Essa extração, ela deve ser minimamente traumática, tá? Então, nós temos hoje dispositivos que nos ajudam a melhorar as condições de exodontia sem que nós tenhamos alterações dimensionais em todo o processo, tá? Então, a gente vai posicionar esse Benex, apoiar sobre os dentes, parafusar na raiz lá um dispositivo e fazer um movimento único, né, de exodontia, para que essa raiz saia num sentido só e deixe toda a estrutura óssea e todo o tecido gengival intacto, para que a gente tenha uma remodelação melhor possível, diminuindo toda a condição pós-operatória na inflamação do paciente, certo? Na quarta chave, né, aí a gente entra no posicionamento do implante. A gente tem uma literatura interessante, que até pelo professor Kahn, publicou isso em 2011, depois em 2018, e agora em 2023 ele coloca como 3 possibilidades dentro de uma classificação de posicionamento para a saída do parafuso, onde a gente, numa posição A, a gente tem uma opção em colocar alinhado a incisal, certo? Fazendo com que nós possamos utilizar uma prótese cimentada, mas, ao mesmo tempo, contrariando a ideia da 10ª chave, que é fazer uma coroa parafusada. Porém, no nosso sistema que eu uso, que é o da Implacil, eu tenho a condição, nesse posicionamento, de utilizar um componente angulado, como vocês viram no caso anterior, e isso é fantástico. Nós temos a segunda opção, que é a posição B, que eu acho que é fantástica, que é uma das melhores que a gente possa ter para uma melhor otimização dessa prótese, que é a 3 milímetros da linha incisal, certo? A gente deixa uma saída do parafuso aí numa posição perfeita, para que a gente possa ter acesso, ou até numa posição C, onde a gente trabalha realmente esse símbolo, sabendo que a gente pode proporcionar para o paciente um volume um pouco maior nesse símbolo, tá? Que às vezes pode incomodar o paciente, às vezes na língua, no palato, né, que a gente sabe que pode acontecer isso, ok? A posição B é a determinada para esse caso, né? Eu passei isso para o meu radiologista, e em cima daquele planejamento ele executou esse planejamento. A cirurgia guiada hoje ela é segura, para o que você vai planejar e o que vai executar, você vai ter uma condição mínima de distorção, ou seja, chega a ser irrelevante, não tem significância dentro dos resultados que são encontrados, tá? Então a gente pode fazer a cirurgia guiada hoje tranquilamente. A primeira fresa, no caso aqui do sistema, né, do sistema antigo da Implacil, é a fresa lança, depois a fresa número 2, e aí eu tendo já o primeiro posicionamento, a primeira fresagem, eu tiro a minha guia, faço a minha última fresagem para um implante cilíndrico, uma subfresagem com uma fresa 2.8 pilotada, que também é fantástica, tá? Para 13 milímetros, e aí eu vou trabalhar a instalação do meu implante. Um implante de 3.3, olha
a integridade de todo o alvéolo, já foi fresado esse alvéolo. A instalação. Esse é um implante que ele tem uma capacidade de travamento maior do que o Maestro, né, que vocês conhecem. Ele é um implante que nós trabalhamos com subfresagem, né, olha, um travamento inicial com 35 newtons, tá? A gente tem aí a condição de avaliar no torquímetro, né? A gente tem aí 45 newtons de torque, a gente chega até um ponto um pouco mais de 45 newtons, né? Essa distância, dentro desse posicionamento ainda, a gente tem também não só a distância do ponto de vista sagital, mas também aí da distância entre a margem gengival, ou seja, do ponto do zênite até a plataforma do implante, nós devemos colocar o nosso implante de 4 a 5 milímetros de distância, independente da altura do osso. Essa é a distância biológica, esse é o espaço biológico que a gente precisa trabalhar com o nosso componente, para que os tecidos se acomodem da melhor forma possível, tá? Aí o implante, né, olha, a gente consegue ver aqui nessa imagem do torquímetro, que a gente passa até de 45 newtons, um implante híbrido hoje, com uma ponta um pouco mais agressiva, para um torque um pouco maior, então a gente passa um pouco de 45 newtons, mas é uma perspectiva de torquímetro, e hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com o Ostel. E o Ostel é uma ferramenta, gente, fantástica. Por quê? Porque ele vai avaliar a estabilidade do implante como um todo, tanto no sentido mesiodistal quanto vestíbulo lingual. No torquímetro, pode ser que o implante ele tenha um travamento mais apical, ou tenha um travamento mais cervical. Isso a gente não consegue avaliar. Ou mais na parede palatina, certo? Com o Ostel a gente consegue observar isso. Então, por exemplo, eu tenho uma escala aqui embaixo, ó, uma estabilidade baixa, até 60 ISQs, não é newtons, tá? De 60 a 70 eu tenho uma estabilidade média, e acima de 70 eu tenho uma estabilidade elevada. Então, o que eu vou fazer? Através de ondas eletromagnéticas, eu vou colocar esse Smart Peg, que é essa pecinha aqui, esse parafuso, eu vou aparafusar no implante que eu utilizei, né, respectivo ao implante que eu utilizei, e vou aproximar, olha a imagem, ó, eu vou aproximar desse Smart Peg, e ele vai me dar o resultado do ISQ, ou seja, do coeficiente de estabilidade de implante. E olha que interessante, deu 60 ISQs, ou seja, uma estabilidade média, né, onde eu seleciono aí, onde na verdade o sistema mesmo recomenda uma carga tardia, né, ou até o que a gente chama de estética imediata, tá? Ou seja, eu não vou colocar o contato nesse dente, eu vou tirar, eu vou livrar ele da guia, principalmente por ser uma guia protrusiva, certo? Se tivesse uma estabilidade acima de 70, aí tudo bem, a gente pode até colocar em guia, tá? Uma carga realmente imediata, essa é a função imediata. Porém, o ISQ, ele nos dá mais coragem ainda de diminuir o nosso dente e fazer com que a gente tenha somente uma estética imediata. Falo que eles não dão coragem porque é uma ferramenta que nos ajuda realmente a ter essa resposta, tá? Entrando na sexta chave é o enxerto ósseo no gap vestibular. Porém, veja só, eu já fiz o manejo do tecido periimplantar. Por quê? Eu prefiro estabilizar o enxerto do tecido mole e depois preencher. Aí eu só vou inverter as chaves, tá? Para que a gente possa ter uma facilidade na hora do preenchimento do gap. E o biomaterial que eu vou utilizar é o Extra Graft, que é fantástico. Eu vejo que hoje é o melhor biomaterial que a gente pode trabalhar dentro desse preenchimento de gap, porque ele tem uma acomodação muito boa, ele tem uma hidroxapatita bovina de lenta reabsorção,
ele vai se manter aí por bastante tempo, ele vai estabilizar e nutrir através do colágeno toda a estrutura óssea remanescente desse osso fascicular, tá? Então, vai trazer para a gente uma característica muito interessante para que a gente tenha essas estabilidades. Depois disso, né, a gente faz o preenchimento do gap, a gente tem aí a sétima chave, como eu falei para vocês, é o manejo do tecido, que a gente vai fazer aquela tunelização, né, para poder colocar o enxerto do tecido mole, preparar ele, né, no tamanho adequado, não precisa ser exagerado, é o tamanho suficiente para que a gente possa ter uma condição gengival satisfatória, né, uma condição de fenótipo satisfatória. Tiro todo o excesso, tiro glândula e gordura, tiro todo o epitélio, eu tenho a lâmina própria e ancoro com um fio citoplaste, com uma alça ou duas alças, nesse caso fiz com duas alças, esse enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, tá? Fazendo com que esse tecido fique mais espesso, tenha uma qualidade melhor, porque eu estou tratando quem vai proteger, que é o tecido de proteção periimplantar, certo? Na oitava chave, eu contorno imediato do perfil de emergência, eu vou avaliar, já entrando na fase protética, qual é o componente que eu vou utilizar, coloco aqui o Tunnel Check para poder selecionar o componente, selecionei um componente de 3,5, coloco uma coifa para poder capturar aí o meu provisório, que eu vou reposicionar através da guia, certo? Essa guia de transferência do provisório, que eu vou levar lá na boca, com o provisório, com uma resina flow, vou fotopolimerizar e vou capturar o meu dente, fazendo todo o manejo protético e o contorno imediato do perfil de emergência, certo? Dando o acabamento e polimento necessário para que a gente possa ter um suporte interessante, ok? Olha lá, o velote, o ideale e a coifa com o provisório, o enxerto e o manejo. Livra de oclusão, livra da lateralidade direita, lateralidade esquerda, protrusiva, pede para o paciente fazer os movimentos, buscar o dente, né? Para livrar todos os contatos, certo? Para que a gente possa ter somente uma estética imediata e não uma função, ok? No final, a restauração final da coroa parafusada, é claro que ainda é o provisório, mas olha a saída do parafuso, olha o volume da lingual, olha o volume do tecido mole. Então, a gente, através de um planejamento, né, daquelas 5 chaves que a gente traz lá no começo, de uma literatura que me dá a pré-definição dos passos que eu vou seguir, eu com certeza vou ter um resultado legal. 14 dias eu tenho um tecido em remodelação, 90 dias, que é onde a gente está agora no momento nesse caso, a gente tem um tecido já maturado, já tem um tecido de uma qualidade fantástica para poder reabilitar, certo? Então, a gente viu que, nesse caso, até o final, em 90 dias, agora a gente vai entrar, claro, na fase do definitivo, para que a gente possa devolver a melhor condição possível com uma zircônia, né, monolítica, como vocês vão ver no caso a seguir, que não é diferente do que a gente fez, é o mesmo dente, né, a gente vai seguir a literatura da mesma forma, a gente vai avaliar o risco estético, né, a gente vai, nesse caso, eu fiz uma ancoragem prévia, o dente estava com uma mobilidade muito grande, fiz uma antibiótico terapia, certo? Fiz uma avaliação tomográfica, olha só, entrando na segunda chave, percebe que a sequência é a mesma. Nesse caso, olha a periapical, olha a distância da crista, está mais alta, né? Nesse momento, aquela responsabilidade que eu coloco dividida com o paciente. Fala assim, olha, Herbert, é o seguinte, cara, esse dente seu aí vai ter um pequeno espaço entre um dente e outro. Por quê? Tá vendo esse ossinho desse seu dente que vai ficar? Ele tá numa distância maior do que deveria. Então, você vai ter o que a gente chama de black space, que é esse buraquinho preto. Tudo bem? Se você não quiser, a gente pode fazer um laminado cerâmico no dente do lado, deixar a sua coroa um pouco mais quadradinha, subir esse ponto de contato, diminuir essa distância. Fechou. Vamos fazer? Não. Então, vamos seguir sabendo das sequelas que a gente tem e dificuldades do caso. Tá bom? Olha a tomografia. Na tomografia, a gente olha no 3D, já vê que não tem osso. Olha na sagital e realmente não tem osso nenhum no vestibular.
Eu vejo a linha de fratura longitudinal e eu não vejo osso nenhum nessa vestibular. Tem um fenótipo fino, certo? E uma preocupação, porque eu preciso devolver para o paciente toda a estrutura óssea nessa região e ancoragem em uma área com remanescente ósseo reduzido, certo? Quando eu tenho isso, é claro que eu vou avaliar através de uma tomografia computadorizada e um planejamento digital para uma cirurgia guiada, né? Porque eu preciso fazer imediato esse caso, preciso devolver para o paciente de forma imediata esse dente, certo? Aí a gente trabalha em cima desse planejamento, mais uma vez. Vocês conseguem avaliar aí que o Felipe, né, que é um parceiraço meu aí da Uniero, ele me ajuda muito nos planejamentos. Eu não consigo ser chairside, eu tenho sempre os parceiros para otimizar meu tempo em relação aos planejamentos. Ele me manda esse vídeo pelo celular, ele vai me falando no áudio. Eu falando, Felipe, esse caso especificamente, eu mudei 3 vezes o planejamento. Eu falei, Fê, a gente precisa melhorar a saída desse parafuso, e quando eu melhorava a saída desse parafuso, o implante não tinha tanta ancoragem. E aí eu falei, cara, a gente precisa chegar lá no limite da fossa. Se precisar, eu posso até passar esse limite. Ele falou, não, vamos tentar trabalhar no limite da fossa e vamos tentar trazer o máximo possível desses 3 milímetros que você fala dessa posição B aí, para a gente não ter um dente muito volumoso, certo? Foi isso que a gente fez. Entramos na exodontia minimamente traumática para que a gente pudesse ter o mínimo possível de trauma nesse processo alveolar. Entramos na cirurgia guiada. Posicionamento do implante 3D é determinado através da cirurgia guiada. Primeira broca. Agora, no kit novo da Implacil tem só uma broca, lance helicoidal, fantástico isso. A gente só utilizaria 2 fresas para esse caso. Você poderia fazer subfresagem com fresas 3.0. Então, isso é muito bom. Os sistemas, eles vão evoluindo, da mesma forma que nós evoluímos, os sistemas também passam por um processo de atualização, certo? Isso é muito bom. A fresa 3,5, né? Aqui, a cirurgia guiada. A cirurgia guiada é tão simples, gente, quando ela é bem planejada, que fica até fácil de fazer, né? A gente tem aí já tudo pré-determinado, a primeira fresa, a segunda, canilha redutora, ou seja, independente do sistema, hoje a cirurgia guiada ela é muito segura e precisa, né? A gente chegando aí na terceira, na marcação de 13 milímetros, usando brocas compensadas, com offset de 9, agora nós passamos para o kit novo da Implacil, que é offset de 11, não precisamos mais daquela compensação, tem stop na broca, stop na chave, então tá tudo evoluindo, atualizando, melhorando, certo? A instalação aí do implante, e aí a gente avaliando aí, nesse caso, com torquímetros 45 newtons, olha lá, ó, chegamos em 45 newtons. Nesse caso a gente não avaliou o costel, não tinha hostel ainda, tá? Mas é uma ferramenta hoje indispensável, também eu vejo, para nós implantodontistas. A gente tem um posicionamento do ponto de vista 3D na sagital e tem no ponto de vista cervicoapical, né, que é essa distância de 4 a 5 milímetros que a gente deve colocar o implante para que a gente possa fazer a seleção do nosso componente da melhor forma possível, para que a gente possa ter o tecido num aspecto de remodelação muito interessante. Na quinta chave, o implante de 3,5, não mais de 3,3, utilizamos o implante maestro de 13 milímetros, conseguimos obter um travamento lapical em osso mais cortical de 45 newtons, tá? A gente sabe que é um implante mais biológico, mas conseguimos também, às vezes, travar esses implantes nas regiões mais corticais. Enxerto do gap, instrumento côncavo e cônico, para que a gente possa acomodar entre o osso e o osso e o implante uma forma perfeita, acomodar e calcar realmente essa hidroxapatita lá. O Can até no Abros, ele veio e falou que nós precisamos calcar, precisamos compactar o osso lá dentro, não só depositar, nós precisamos comprimir o osso lá. E esse osso com colágeno viabiliza demais toda a formação e manutenção desse volume da matriz óssea,
certo? Que a gente vê nesse artigo aqui, que foi comparado que a hidroxapatita com colágeno se mantém um volume maior, porque forma um osso maior pela quantidade de colágeno que ela tem, certo? Aqui na sétima chave, a gente tem aqui o tecido que foi removido para fazer o manejo subepitelial, a gente tem o epitélio, a gente tem o glândula, a gordura. A gente não pode colocar um tecido desse tamanho, a gente tem que preparar o tecido. É isso aqui que eu preciso, é essa lâmina própria, é essa faixa de tecido fibroso que vai fazer aquele clip attachment, aquela remodelação, né, tardia em todo o tecido mole. Então a gente vai remover aqui o excesso, a glândula e gordura, todo o epitélio. Agora eu tenho uma lâmina própria. Olha que legal, a gente consegue ver nessa imagem. Eu consigo ver o enxerto inteiro, faço toda a remoção e agora eu tenho a lâmina própria adequada, né? Aí com 2 milímetros para poder colocar subepitelial e ancorar junto com o meu provisório, certo? Então fiz a ancoragem, selecionei o componente, coloquei lá o meu ideale, né? De 2,5 de cinta, coifa. E aí, lembra que eu sempre faço o planejamento protético reverso. Eu tinha um provisório para esse caso, mas o paciente, nesse caso, ele tinha o dente. E eu achei mais interessante que a gente devolvesse o dente para o paciente, mesmo que de forma provisória, mas que a gente pudesse dar uma característica muito melhor do ponto de vista estético e também biológico, né? Porque o tecido ele prefere o esmalte para ter uma cicatrização melhor. Então a gente acabou fazendo o provisório com o próprio dente do paciente. Em protrusão a gente sempre livra, tá? Eu particularmente, mesmo com travamento, eu sempre livro, né? Olha só que o lateral entrou em protrusivo aqui, ó. O central tá livre, né? O 11 e o 21 tá em protrusivo, o 22 tá sem. Então a gente tem que avaliar muito bem essas lateralidade direita, esquerda, né? Para ver se está equilibrado em relação ao dente que a gente está reabilitando, tá? 12 dias depois, eu já fiz o contorno imediato do perfil de emergência, né? Eu tenho aí um tecido estável, né? Acomodado sobre a coroa provisória, né? E aí, 90 dias, eu tenho o resultado mediante toda aquela previsibilidade que eu tinha passado para o paciente. Eu tinha uma estabilidade do tecido, tenho uma saúde periimplantar, mas eu tenho aquele pequeno black space, que em 90 dias ainda está em processo de remodelação. E quando eu removo, né, eu vejo aqui do ponto de vista dessa zona de transição, o tecido ainda flácido, sem textura, né, ainda precisando de fibras colágenas para que a gente possa ter uma queratinização melhor aí dessa região, certo? Trabalhar com estética branca é tranquilo, você precisa de um laboratório que mimetize os dentes do paciente. Trabalhar com estética rosa é um pouco mais complicado, a gente precisa trabalhar muito bem essa zona de transição, né, fazendo com que o meu provisório ajude ao tecido migrar no sentido coronal, através desse contorno crítico e subcrítico, para que a gente possa ter um parâmetro ideal de contorno do perfil de emergência, certo? Então, olha só, essa imagem ela é bem interessante. Quando eu fiz em 90 dias a remoção do meu provisório para fazer a moldagem, que é a técnica de impressão personalizada, olha o tecido da margem gengival. Ainda está flácido, está delgado, ele ainda está sendo remodelado, certo? Então a gente vai observar isso mais lá na frente. Aqui, colocando o transferente de moldagem digital, o pilar de escaneamento, Scanbar, Scanpost, Scancorp, o que vocês acharem melhor. Esse nada mais é do que um transferente digital, né? De moldagem, entre aspas, certo? Que a gente vai fazer através do escaneamento. Então, a gente vai fazer o escaneamento desse dente para que a gente possa, aqui não está o escaneamento, né? Eu pulei esse slide, mas a gente consegue fazer também a cópia do perfil de emergência no escaneamento, copiando
todo o tecido mole para que o laboratório faça o dente de acordo com o que eu tenho de tecido, de acordo com o condicionamento que eu gerei com o meu provisório no tecido, certo? E aí, na última chave, a restauração final da coroa parafusada, o laboratório vai fazer aí a mimetização da coroa adjacente, né? A gente vê a saída do parafuso na posição perfeitamente onde a gente havia planejado, ele ainda diminui um pouco o símbolo, tira todo aquele volume para que o paciente não tenha aquela impressão de um dente mais volumoso, que ele possa ter a sensibilidade melhor possível aí de um dente natural, né? E quando a gente trabalha com a zircônia é um material, é um biomaterial fantástico, né? Muito biocompatível aos tecidos moles, né? Então a gente, com certeza, numa zircônia monolítica, a gente vai ter resistência mecânica e biocompatibilidade, certo? E aí é o trabalho do laboratório. Vamos pegar aqui o nosso análogo digital, vamos encaixar aqui no modelinho digital, vamos provar na coroa, ver se está passivo, se eu preciso trocar o parafuso. Nesse caso, eu coloquei um parafuso Torx, que é um parafuso menorzinho, para que a gente pudesse ter um espaço para fechamento da saída do parafuso, certo? E aí a coroa final instalada. É claro que essa coroa já num aspecto melhor da coroa do dente adjacente, a gente já vê uma papila melhor, um espaço de interproximal mais fechado, né? A gente já vê um aspecto muito mais interessante, certo? Aqui a questão da textura do tecido, né? Do aspecto da coroa, da zircônia. Então a gente tem uma visão bem bacana da imagem da estética branca e estética rosa, certo? E aqui é o momento que a gente instalou a coroa, momento inicial, e agora eu vou mostrar para vocês o acompanhamento de um ano. Olha que interessante, olha que fantástico esse acompanhamento de um ano do dentinho do Herbert aí. A gente vê uma estabilidade do tecido e até uma coloração diferente do tecido, né? Uma papila muito bem estável, numa altura fantástica, uma margem muito boa, né? Onde todo o trabalho que a gente executou e que a gente seguiu, né, está tendo ainda resultado, né? Então, durante um ano depois, mesmo depois dos 3 meses, a gente teve resultado favorável, a gente viu um processo de remodelação, né? A gente vê um tecido, né? A gente removeu a coroa para poder fazer a manutenção aí a limpeza, né, da coroa, tinha soltado a resina na entrada do parafuso, mas olha que fantástico, olha o aspecto de tecido queratinizado que eu tenho nessa margem, a estabilidade e a saúde da papila, né, essa zona de transição trabalhada de uma forma perfeita e mantida por biomateriais fantásticos. Eu não conseguiria manter um tecido dessa forma se eu não tivesse só trabalhado com titânio e zircônia, né? O titânio que eu trabalhei do implante é uma coisa, o titânio do componente é outro, ele é um titânio tratado, ele é anodizado, ele é um componente que me ajuda a ter uma mucointegração, fazendo com que evite infiltrados bacterianos, tá? Então a gente tem uma capacidade muito boa na qualidade do tecido, né, para poder ter uma acomodação e um contorno perfeito. Percebe que a textura da gengiva já é outra, né? O suporte, parece que esse tecido gengival ele resiste, né? Ele vai proteger realmente, ele vai fazer o seu papel de proteção, certo? Então, a gente olhando aqui agora, 2 anos depois, olha só, a gente consegue pedir a tomografia para ele, a mesma estabilidade, olhando aqui a radiografia com o dente, a periapical e a tomografia, na tomografia não tem o osso, a crista está lá em cima. Olhando agora com o implante, 2 anos depois, olha a crista, onde ela está. Ela está abaixo do implante, próximo do componente, e migrando para o dente. E olha a tomografia, a gente tem 2 milímetros de tecido gengival espesso. Agora eu tenho um fenótipo espesso. E eu tenho um osso vestibular nesse implante de forma perfeita, onde a gente colocou com um extra graft para poder manter o volume
formar matriz óssea. Então, gente, é fantástico, né? Queria mais uma vez aqui, agora finalizando com esse caso, acho que eu bati aí 1 hora certinho, desculpa se eu atrasei, mas eu queria deixar aí uma mensagem para vocês, né, dizer que esse cara aí que recebeu esse dente, ele não é diferente de todos os outros pacientes que a gente trabalha aqui, porque a gente sempre trabalha com muito amor, com muito carinho, tentando fazer o nosso melhor. Essa mensagem que eu deixo para vocês aqui, ó. É isso aí, gente. De alguma maneira, você chega lá, trabalhando com muito amor, com muita dedicação, com tudo isso que eu trouxe para vocês, tá? E fica aí meu muito obrigado. Tá aí minha rede social, meu Instagram. Me sigam lá para que a gente possa, né, formar um ciclo de amizade. Esse é o meu dia a dia, à noite, quando a gente chega em casa, estão as meninas lá, a gente fica no colo, elas acompanham o nosso trabalho, a gente estuda, monta a aula, fica lá fazendo as aulas para vocês, elas acabam compartilhando, né? Tá aparecendo o copinho e o TT dela. Aqui no cantinho aqui de baixo aqui tá minha cerveja, sabe? E ninguém, né? Que é tudo Ninguém filho de espera. Deus, né? Ninguém de ferro, isso aí. Beleza, Tiagão? Obrigado, viu, cara? Pô,